1. Muito bem, muchachos. Então, agora a gente vai ver umas funções complementares da ferramenta texto, no caso, para ajudar um pouco na nossa diagramação. Tá? Então, vou pegar aqui páginas, fazendo de novo para a gente criar o hábito de entender como é que funciona. Né, cara? Vamos criar aqui uma coluna de texto. Na verdade, não. Primeiro, vamos fazer aquele passo que eu mostrei para vocês. Propriedade, mostras e colunas, 1, 2, 3, 4. Ok. Opa, mostras e colunas 5, não 4. Agora a gente vem em texto. Vai criar o texto aqui. Muito bem. Criamos o texto, vamos para tipo, preencher com texto. Ok? Beleza. Percebam o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Zoom. Eu coloquei zoom, Z em algum lugar. Acontece. Percebam o seguinte, não tanto zoom. Calma, volta um pouco. Em algumas regiões aqui do nosso texto, a gente não tem uma certa uniformidade em relação a essa barreira da direita que se grid, que não vai sair na impressão, Ctrl, ponto e vírgula, viu? Só vai sair realmente o texto e a imagem. A gente não tem uma uniformidade muito grande. Tá? E às vezes existe uma diferença muito grande entre o espaço de algumas letras, como essa aqui, por exemplo. Essa aqui, por exemplo. Opa. E essa aqui, por exemplo. Tá? Algumas revistas, eu não vou dizer se é a maioria, se é a minoria, porque eu não fiz um censo, uma pesquisa relacionada a isso, tá? Mas a última revista que eu vi foi hoje, aliás, a revista Meio e Mensagem, que é uma revista mais para o público de comunicação, e ela é um pouco mais retangular, um pouco grande, se parece um jornal mesmo. Ela trabalha com recuo à esquerda, tá? Tem gente que gosta de trabalhar, por exemplo, o título mais centralizado. Quer ver? Vou fazer aqui. Vou abaixar aqui um pouquinho, colocar uma caixa só para o título, para a gente ver mais uma vez. Em caixa alta, título, tá? Caixa alta, título. E tem gente que gosta de trabalhar com isso aqui mais centralizado. No caso seria aqui, ó, a gente tem os parágrafos, a gente tem recuo à esquerda, a meia mensagem trabalha com recuo à esquerda, mas tem gente que gosta de trabalhar, por exemplo, com ele centralizado. Ou no caso justificado, que ele vai expandir, tá? E a gente pode, inclusive, diminuir o tamanho entre as letras, tá? Mas é uma questão estética também, não tem certo ou não tem errado. Mas o corpo do texto, na maioria das vezes, na internet, com certeza, a maioria trabalha com recuo à esquerda, porque às vezes, quando você está trabalhando com texto justificado, às vezes acontece de criar um certo buraco no meio da frase em que você vai ter que ajustar isso. Não é uma coisa que dá muito trabalho, mas como o meio digital é um meio dinâmico, de notícias principalmente, é um meio dinâmico que exige certa velocidade, não dá para ficar perdendo muito tempo com isso, tá? Então é muito comum na internet, o meio digital em geral, a gente achar o recuo à esquerda. A maioria das revistas que eu percebo, o recuo também é à esquerda, tá? Em alguns casos pode ser que dê erro, outros pode ser que não, quando a gente for tentar justificar, não centralizar, tá? Deixa eu só colocar aqui na diagramação correta. Vamos colocar aqui, por exemplo, tá recuo à esquerda. Vamos colocar esse justificar com a última linha alinhada à esquerda. Aparentemente ele vem fazendo um bom trabalho, tá? Tem mais texto aqui, inclusive, já já arrumo isso. Não tem nenhum buraco que eu consigo perceber agora no meio do texto. Vamos tentar aqui justificado em todas as linhas. Fica estranho porque parece que ele inclusive, não sei se ele chegou, deixa eu ver aqui, se ele chegou a unir alguns parágrafos, o que seria muito errado. Deixa eu ver. Fica um bloco só. Eu, pessoalmente, eu não gosto, tá? Não me incomoda aquela versão serrilhada, por exemplo, do recuo à esquerda. Mas se você quiser trabalhar nesse monobloco aqui, fica à vontade. Eu não sei, muito psicológico, mas parece que não me traz uma questão tão dinâmica assim, tá? Mas o que poderia incomodar alguém aqui, por exemplo, é o fato da gente ter um espaçamento muito grande aqui, sendo que aqui a gente não tem nada. Então o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir o espaço entre algumas palavras, mas é uma coisa bem sutil, tá? Você faz a seleção do que você gostaria de diminuir o tamanho. Você vem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, onde está escrito tracking, que seria
em milésimos, milésimos do quê? Vamos colocar aqui. É essa aqui onde a gente tem o V e o A com uma base branca que é para representar que vai alterar só o que está selecionado, tá? Em milésimos de um M, tá, tudo bem. Seria uma medida de tipografia. Vamos diminuir o tamanho aqui, olha para o texto e ver o que acontece. Tá? Ele vai adaptar. Eu recomendo que você tente não abusar muito desse valor, ele já está abaixo de 30. Porque se ficar perceptível que determinada frase ou região aqui, o recuo está muito menor do que o resto, aí, esteticamente falando, é bastante feio. Tá? A gente tem outras opções por aqui, por exemplo, onde eu vou deixar o meu cursor marcado, onde pode ser? Pode ser aqui. Tá? Em que a gente tem essa opção aqui de cima, com dois As, um em cima do outro e uma setinha, em que eu vou diminuir ou aumentar o tamanho da distância de parágrafo, por exemplo. Seria a distância entre linhas, não parágrafo, tá? Aqui, olha aqui, por exemplo, aqui nessa região aqui, ó. Tá? Tô indo para 18, eu tô diminuindo agora. Opa, eu tô mexendo na coisa errada aqui. Vou voltar. Seria 14 ponto alguma coisa, eu vou deixar em 15. Tá? Normalmente revista não tem uma distância tão grande nas entrelinhas, tá? Essa distância, por exemplo, é um pouco maior em trabalhos de monografia, TCC, em que aí realmente é muito grande, é 1,5. E o trabalho tem que ser justificado e você tem que perder o seu tempo ali de eliminar aquelas lacunas quando elas podem aparecer. Você vai utilizar essa função aqui, então, que eu mostrei para vocês, que é o tracking. Tá? Ele vai diminuir esse espaçamento. Tá? Que mais? Em algumas revistas vocês podem achar esse artifício aqui, tá? Vamos selecionar a primeira fonte aqui, a primeira letra, que seria a letra F da palavra do nosso texto, tá? Eu acho que vocês já perceberam isso em algum momento, em alguma revista ou livro. A gente vem aqui na caixa de caractere e tem esses 3 pontinhos aqui. Caso não tenha os 3 pontinhos, você vai procurar por uma opção em que tem essa letra A maiúscula. O nome disso aqui é capitular. A primeira letra da matéria ela é maior e você decide qual o tamanho que ela vai ocupar. Eu costumo, quando utilizar isso, não passar de 3 linhas. Tá? E percebam aqui o seguinte. As demais letras estão muito próximas, inclusive tem um buraco enorme aqui. Tá? O que eu vou fazer? Vou voltar para aquela função ao qual eu estava trabalhando antes, que está aqui em cima. Eu vou tentar, nesse caso aqui, expandir um pouco, porque eu quero uma certa... Eu coloquei só 20, 20 foi o suficiente, tá? Para não ficar muito colado na minha letra, tá? E aqui, conforme a gente já viu, eu posso vir e diminuir essa distância aqui, tá? Por exemplo, já deu uma bela melhorada, estavam uns buracos muito grandes ali me incomodando. Tudo bem? Então, de novo, isso aqui é um artifício estético, não é uma regra, coisa do tipo, conforme eu já devo ter comentado com vocês. Criações em audiovisual, raramente a gente pode falar de regras, é muito mais por uma questão técnica, funcional, do que propriamente colocar alguma coisa relacionada à estética como uma obrigação, tá? Então, isso é um modo de você acabar consertando um pouco, caso você queira trabalhar com recuo à esquerda, se ficar essas opções aqui um pouco mais dentadas, você pode usar essa função que eu mostrei para vocês, que seria o de recuo de letras. Tudo bem? Ou entre linhas, caso seja necessário. Mas não é tão usual assim como a função tracking, que é para diminuir o espaço na horizontal. Certinho? Próxima aula, então, eu vou mostrar para vocês algumas especificidades da criação de caixa de imagens que eu ainda não mostrei. Até mais.